Estamos de volta. Hoje no estúdio, Luiz Mauch, fundador do Mais Diferenças. Nós estamos falando no final do primeiro bloco sobre a questão da atividade de vocês internacional. Essas viagens, vocês se enriquecem, vocês levam cultura, trazem cultura, existe uma troca importante? Ah, sem dúvida, né? Toda viagem, acho que o melhor dela é isso, né? A gente poder trocar, a gente poder conhecer outras realidades, a gente poder entender, e cada vez mais eu tenho percebido isso, que a questão de inclusão e de acessibilidade é uma demanda em todos os países. Assim, eu acho que a gente vive alguns países muito mais avançados, sem dúvida, porque são países que têm questões sociais mais desenvolvidas, mas é um desafio para todo mundo, em diferentes níveis, diferentes processos, diferentes momentos. Então, ter essa oportunidade de conhecer outras culturas, de frequentar outros países, aprendendo, tendo essa troca, é muito enriquecedor, assim, tem sido um processo muito rico. O pessoal se encanta com as técnicas de vocês? Olha, tem nos surpreendido muito a receptividade que a gente tem, não só nos outros países, mas muito também aqui no Brasil, nas ações que a gente vem desenvolvendo, porque são 15 anos de experiência. Eu acho que a gente teve um processo muito inovador quando a gente iniciou trabalhando com as questões de inclusão, de acessibilidade, uma abordagem que naquela época ainda não era tão comum. Acho que tinha algumas pessoas, algumas dos amigos que a gente conversa e comenta, mas acho que a gente foi muito inovador nessa perspectiva, assim. Então, eu acho que a gente tem conseguido, com muita gratificação, né, ser muito grato pelo trabalho que tem realizado e o retorno também, o impacto que tem gerado. Voltando na questão da viagem ainda, você percebe que essa evolução das técnicas, ela está extremamente ligada à boa vontade do governo local em dar apoio às instituições, de dar informação. Quer dizer, você percebe que um governo dedicado auxilia no aprimoramento das técnicas? Não, sem dúvida, né? Porque, na realidade, muito do cenário, ele muda ou ele vem com a questão da Convenção da ONU, né? Então, assim, hoje a gente tem um tratado internacional que é uma diretriz e uma lei internacional de inclusão, né? Numa perspectiva de inclusão e de acessibilidade. Então, o processo nos países, ele começa muito através da legislação. Foi um pouco que a gente viveu aqui no Brasil, o que a gente sentiu. O Brasil tem uma legislação muito avançada na perspectiva de inclusão, né? E a LBI e mesmo outras, o processo de legislação que foi se construindo. A nossa Constituição já diz tudo. Exato, começa pela nossa Constituição, né? Qual que é o nosso problema na nossa cultura? E não é só na nossa, é como que a gente faz sair do papel, que aceita quase tudo, para de fato a prática, né? Então acho que esse que é um grande processo. Os outros países também enfrentam isso. Então não basta ter só boas leis, mas a gente precisa ter o apoio, a gente precisa ter recursos, a gente precisa ter uma vontade política. E sem dúvida, países, governos em que isso acontece, seja em qualquer esfera, seja numa municipal, estadual ou federal, as coisas avançam mais nessa perspectiva, né? Porque é importantíssimo ter o apoio. Luiz, quais os tipos de materiais que vocês produzem para a área de cultura e educação? A gente tem desenvolvido muito conteúdo acessível, tem produzido muito nessa perspectiva. Então, na área de cultura, hoje a gente tem a oportunidade de trabalhar com todos os segmentos, praticamente. A gente trabalha muito com exposições, então a gente faz produção de conteúdo de audiodescrição, de legendas, de libras, materiais táteis, né? A gente tenta recriar uma perspectiva de uma exposição acessível para as pessoas com deficiência. Hoje tem algumas exposições que estão em cartaz que a gente fez acessibilidade, tem uma no Itaú Cultural, tem no CCBB, tem no Sesc, e trabalhamos também muito com conteúdo de teatro, de ópera. Então hoje a gente trabalha com as sessões do Fantasma da Ópera. Todas as sessões são acessíveis, então se alguém com deficiência quiser ir a qualquer horário, a qualquer sessão, vai poder ter acesso. É muito nessa perspectiva que a gente acredita, de garantir o acesso de todos, não só numa sessão de domingo de manhã especial de uma certa programação. A gente quer, de fato, democratizar o acesso da cultura. Trabalha muito hoje também na produção de livros e conteúdos acessíveis, também para as bibliotecas. A gente tem uma atuação muito grande nessa área de livro, leitura, também produzindo alguns materiais educacionais, alguns recursos pedagógicos, né? Então todos os materiais de vocês são destinados a teatro, cinema, exposições, shows. Sim. E escolas.
E escolas, E como é que eles, como é feita a solicitação para vocês? Olha, eu quero o material número 2, eu quero o material número 3. É assim ou é específico? Não, geralmente as pessoas vêm nos procurar por conta de algum projeto, alguma iniciativa, a partir disso a gente constrói. Que já tiveram, gostaram e falaram assim, eu quero igual. Isso, alguma coisa nessa perspectiva, ou alguém indica, mas também hoje a gente tem desenvolvido, iniciando um projeto que é de livros em múltiplos formatos. Então hoje a gente tem praticamente quase 40, 50 livros produzidos, todos eles são gratuitos de acesso, as pessoas podem, alguns deles são somente para pessoas com deficiência ou para profissionais que trabalham na área, porque eles têm uma questão do direito autoral envolvida, e para os outros públicos não pode ser liberado, mas a gente trabalha muito com alguns livros também nos múltiplos formatos que são livres de direitos autorais, né? Então, tem um site, no nosso site, que é o www.md.org.br, as pessoas podem ter acesso a esses livros digitais, que é uma forma também de democratizar também o acesso a alguma parte desse conteúdo. Luiz, esses projetos que você tem desenvolvido para bibliotecas, espaços culturais, eles estão em bibliotecas municipais, ele é permanente, por exemplo, você tem livros cedidos para bibliotecas municipais, ele fica lá para sempre, ou é um espaço que movimenta, um trabalho que movimenta, tem uma temporada no lugar, uma temporada no outro, conforme o contrato de vocês. E culturais também, você está direto numa exposição de arte, num museu, alguma coisa assim? Eles têm as duas formas, né? Então tem alguns projetos que eles são de acordo com a temporada e com os contratos, ou mesmo com as exposições. Então as exposições, elas são, enquanto essa exposição está em cartaz, ela é acessível, porque a gente produz todo o conteúdo para ela. Algumas obras e alguns teatros, ou tem também todas, por exemplo, como o Fantasma da Ópera, que eu comentei, que tem todas as ações, todas as sessões acessíveis, algumas outras ainda são pontuais, porque a gente também tem feito um trabalho de convencimento também do setor cultural, de entender que para formar o público a gente precisa ter uma oferta contínua, né? Senão é muito difícil de formar. Por exemplo, especificamente nas bibliotecas, a gente desenvolveu um trabalho que foi auxiliar a construção da Política Nacional de Bibliotecas Acessíveis e Inclusivas, junto com o extinto Ministério da Cultura, que hoje é o Ministério da Cidadania. Mas vocês estão nas bibliotecas municipais? Nesse projeto foram feitos alguns estados trabalhando nas bibliotecas municipais, mas especificamente aqui em São Paulo a gente não tem nenhum projeto dentro das bibliotecas municipais. O que se construiu com isso, o que tem se construído na perspectiva da política pública, um dos projetos inclusive com a Secretaria Estadual das Pessoas com Deficiência, é produzir livros acessíveis em múltiplos formatos e distribuir eles num formato digital. De repente num evento. Não, um evento e mesmo as pessoas podem ter acesso. Então, uma biblioteca pode ter acesso através do nosso site ou do site dos outros sites onde também estão os conteúdos, ter acesso a esses livros, né? E a gente também tem, especificamente de bibliotecas, tem um portal em que foi parte do projeto, em que tem uma série de materiais. Então, a gente produz muito material, conteúdo e disponibiliza ele de forma gratuita, né? Porque são projetos financiados ou pelo poder público ou por iniciativa ou fundações. Então, a gente tem muito esse trabalho, essa perspectiva de produzir material e disponibilizar ele em formatos digitais, a maioria de forma gratuita. Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem para a arte dentro da Casa MD? A Casa MD é um sonho antigo, a gente sempre tentou trabalhar de uma certa forma isso, trazer as pessoas para a nossa casa, para o nosso espaço. Vamos lá, o que é MD? A MD é mais diferenças, né? Então a casa mais diferenças. Temos que explicar tudo. Então, agora recentemente, a gente hoje fica próximo ali do estádio do Pacaembu, então a gente tem promovido algumas exposições também, eventualmente alguns saraus, então a gente convida as pessoas para... Pô, essa parte eu quero. Já está convidado, a gente convidar eu para trabalhar eu não vou não, mas para sarau eu vou. Mas sarau é uma forma de a gente trabalhar também, né, de a gente botar um pouco de expressão, assim. Hoje a gente tem uma exposição lá na casa, que é uma exposição de um artista plástico chamado Paulo Bordim, ele trabalha muito com arames, então é uma exposição também que está totalmente acessível. O artista, ele optou e quis também tirar as obras de esculturas das redomas de vidro para que as pessoas pudessem tocar. Então tem os recursos de audiodescrição, de língua de sinais, a casa é toda acessível, então é um espaço que a gente tem a intenção de criar um espaço também de cultura. Hoje a gente é considerado como um ponto de cultura também, dentro do que tem de política. Então é convidar as pessoas para participar, para estar mais junto, trazendo essa discussão, trazendo a sua experiência. Então é um pouco... quer dizer que existe lá dentro desse movimento de vocês, da Casa MD,
existe um momento onde alguém vai fazer uma espécie de palestra, uma interatividade com os presentes, um bate-papo, isso, a gente tem tomar um café. A gente tem procurado ter alguma programação, construir uma programação mais sistemática e que envolve também as temáticas da nossa, né, discussão. Então, as questões de cultura inclusiva, acessível, as questões também de educação. Então, é um espaço aberto que tem programação. Agora... Um cafezinho. Também Se o for café um vinho, eu vou lá. Se for um vinho, eu vou lá e então faço pode ser também, um bate-papo com o pode ser pessoal. um vinho, pode ser uma cerveja, pode ser um café, uma água, né? O importante é a gente traz junto, né, nessas discussões. Luiz, de que maneira efetiva a Mais Diferenças cobra ações do governo? A gente trabalhou muitos anos em parceria com o Movimento Superação, né, junto com o Billy Saga. Então a gente ajudava muito nos processos das passeatas, que era uma forma de mobilização. Pressão. E de pressão, né, de ir às ruas. Agora a gente já não tem mais feito esse movimento, apesar de buscar outras alternativas. A gente participa muito de redes, de grupos, de outras organizações, porque a pressão ela não pode ser sozinha, ela não pode ser solitária. Ela precisa ser uma mobilização conjunta, né? Então esse também é um dos meios. Hoje também a gente participa do Conselho Consultivo da Defensoria Pública do Estado, então também é uma forma de trabalhar na perspectiva da defesa dos direitos e tem impressionado muito, ficado muito atento com os retrocessos que a gente pode sofrer, porque o processo de inclusão ele sofre avanços e retrocessos o tempo inteiro, né? Mesmo independente de governo, mas muitas vezes as pessoas ficam sempre tentando mudar um pouco essa situação e a gente tem que estar sempre atento. Luiz, infelizmente o nosso tempo acabou, mas antes eu queria mandar um grande abraço para o Billy Saga, que é um grande irmão, faz tempo que eu não vejo. Um beijo para você, Billy, você tem feito um grande trabalho. E eu queria que você deixasse os contatos da Mais Diferenças. Sim, claro, o nosso site é o www.md.org.br. O nosso telefone é o 011 3881 4610. E aí as pessoas podem mandar um e-mail também para o contato@md.org.br ou o meu e-mail, que é o luiz@md.org.br. E a gente está aberto a parcerias, as pessoas explicações, aulas e o que quiser. A gente faz muito atendimento, às vezes as pessoas têm uma demanda específica, mas a gente acolhe muito essas dúvidas. Legal. Luiz, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade da gente apresentar um pouco do nosso trabalho também. E obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo.